Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Mauro Rosales, graduado em Direito e Ciências Contábeis, especialista em Direito Tributário e em Gestão Empresarial, pós-graduando MBA em Coaching e Gestão Estratégica de Pessoas e também Direito de Família e Sucessões. E o tema da nossa entrevista será os desafios da tributação no agronegócio. Mauro, prazer enorme receber você aqui no programa. Senhor Divino Ronaldo, é um prazer fazer parte na Voz do Campo e estamos aí para a gente trocar muitas ideias e como a gente pode auxiliar os nossos empresários rurais. Estou à tua disposição e obrigado pelo convite, agradeço imensamente. Pois é, cara, só te apresentar um pouco mais, você faz parte do time de estrelas do Reagro também, né? Faço parte do time dos Estrelas do Reagro, já tenho uma relação com eles há 10 anos e agora vai fazer um ano que definitivamente estou com o Reagro. Olha só, que bom, cara. Ali só tem fera. Todo mundo que veio aqui do Reagro entende demais. E as suas referências, então, elas são as melhores, viu, Mauro? Maravilha, Divino, coisa boa. Ô Mauro, eu tenho uma dificuldade tremenda, eu acho que como quase todo brasileiro, tem uma dificuldade tremenda de entender as questões tributárias, porque é um emaranhado. O Brasil, eu acho que ele consegue ter umas tributações mais complicadas do mundo, né? Sim, certo, a tua informação é a mais complicada. Sim, nós estamos falando em 60 impostos dividido em contribuições, taxa de melhoria, então a gente é bem dividido em impostos e a nossa legislação ela é extremamente complexa. Por que isso não muda, hein, Mauro? Sempre se fala que vai haver uma reforma tributária, que vão acontecer mudanças, que vão tentar descomplicar. Cara, mas parece que tem o pessoal até costuma dizer, parece que tem uma cabeça de burro amarrada ali, que a coisa não anda. Às vezes, Divino, parece que às vezes complicar fica melhor, fica positivo para um outro lado. Ah, é? O que não é dito não é lembrado. Se buscou uma reforma tributária nesse nosso governo que nós estamos, mas a linha foi muito mais se criar novos impostos do que procurar uma reforma tributária. E o que vem ser uma reforma tributária, né, Divino? É uma forma que fique uma lei menos densa e que fique de fácil acesso para todos, e que a gente tenha, de fato, num único lugar, todos os impostos ser recolhidos. Acho que isso sim é buscar uma reforma tributária, que busque agilidade e que busque uma clareza para o contribuinte. Pois é, dessa forma, você não acha que o governo iria até arrecadar mais? Não tem dúvida nenhuma. Se busca isso, a ideia sim é de arrecadação, porque um país vive de impostos, então quanto mais claro ficar para essas pessoas, melhor é. E te falo uma experiência do Reagro, inclusive dita por dentro do Reagro. Quando se teve uma sociedade com os estrangeiros, o que os estrangeiros questionavam é: como vocês entendem a tributação desse país? Porque eu estou num município de uma forma, eu estou num estado de outra forma, e a questão da união, dependendo dos produtos, a união fica mais fácil, no bom sentido. Agora, os impostos estaduais e municipais, depende de cada município. Então, tu imagina, como é que a gente vai se comportar? Eu vou até mais longe, viu? Não depende só do município, não. Depende da interpretação também de quem vai te fiscalizar. Muito obrigado, Divino. Assim, essa tua fala é extremamente positiva. Ainda dependo de uma boa interpretação daquela pessoa que está lá na minha frente. Exatamente. Como é que funciona a tributação e quais os impostos que estão ligados à atividade rural, atividade agropecuária, digamos assim? Legal. O que está relacionado hoje? Está relacionado ao contribuinte e à fazenda, propriamente dita. Hoje nós estamos falando de imposto de transmissão, causa-morte e doações. Então, um fazendeiro ou uma fazendeira, quando ela não se programa com esses impostos, os filhos que venham a adquirir por herança
ou por doação, caso seja em vida, tem esse imposto, que é o imposto de ITCMD em alguns estados. Segundo imposto, o imposto de transmissão de bens imóveis, é quando aquele empresário rural está adquirindo novas fazendas, ele paga esse imposto, e esse imposto ele está ligado aos municípios, e o primeiro imposto que eu falei, que é ITCMD, está ligado ao estado. Terceiro imposto, o imposto de renda sobre ganho de capital, que está ligado à compra da fazenda, e esse imposto ele é muito interessante, porque ele tem uma alíquota progressiva, inclusive, que ele vai de 15% a 22,5%, e esse está ligado a quem compra a fazenda, ou melhor, quem está vendendo a fazenda tem que pagar esse imposto sobre a diferença positiva. Quarto imposto, imposto de renda sobre pessoa física. Aí nós estamos falando de origem fiscal, de como se declarar, e a gente vai ter um momento que a gente vai falar bem disso, que é aquele momento lá que é de março a abril, para a gente declarar o que ocorreu no ano anterior. Fundo rural, que está ligado à atividade rural, que está ligado a faturamento em algumas hipóteses, e que está ligado também sobre a folha de pagamento, e por um bom período se discutiu a constitucionalidade e a inconstitucionalidade desse imposto, e aqui eu não quero entrar em atos polêmicos, e se dizem que se transformou constitucional muito mais por uma determinação política do que propriamente com relação a direito. Mas vamos falar do Fundo Rural. Então, falei, e vou falar de uma questão que não está extremamente ligada a impostos, mas que bem ou mal profissionaliza e traz cada vez uma pegada mais de gestão para o empresário rural, que é o livro caixa digital de produtor rural. E o sexto que eu quero falar, ITR, que é o Imposto de Transmissão, que é o Imposto Territorial Rural. Esse imposto, todas as pessoas que têm propriedades, eles precisam declarar sempre em setembro de cada ano o valor que vale as suas propriedades. Então, aí, e por último, que para mim é o sistema mais complexo que existe no país, e esse precisa de uma reforma para ontem, é ICMS. Que aí, dependendo do produto que eu estou vendendo, para qual estado ele está indo, existe uma tributação. E aqui, para mim, é o grande desafio. O imposto, para mim, que é mais complexo quando a gente está falando de um país. Só voltando um pouquinho no Fundo Rural, por que o Fundo Rural causou tanta polêmica e tanta briga? Muito legal. O que aconteceu? O Fundo Rural, primeiro, a nossa atividade ela era uma atividade que precisava de muita mão de obra. Como se precisava de muita mão de obra, do homem do campo e tinha baixa tecnologia, qual foi a ideia do legislador naquela ocasião? Trazer uma forma de tributação para o empresário rural, que ele pagasse sobre a folha de pagamento 8% de FGTS, 2,5% de salário de educação, 0,2% de Senar. Então hoje um empresário rural, o que ele paga sobre a folha de pagamento do seu funcionário? 10,7%. Juntando isso, o produtor rural lá atrás pagava 2,3% a questão dos impostos, quando eu estou falando de pessoa jurídica, e de pessoa física pagava 2,5%. Então existia na verdade sim, pessoa jurídica antigamente se pagava 2,55%, 2,5%, e na pessoa física se pagava 2%. Então existia uma diferença de 0,55% sobre esses impostos de fundo rural. E aí se discutia também salário e educação. E qual era a grande tese de dizer, bom, eu já pago sobre a folha de pagamento 2,5%, então eu não posso pagar sobre o meu faturamento a contribuição do fundo rural. E por muito tempo se discutiu, que chegou no STJ, e o STJ o que entendeu? Entendeu então que esse imposto ele era inconstitucional, precisava parar, deixar de pagar. Como nós estamos falando de um tributo que é federal, essa matéria subiu para o STF. Só que no STF, 15 dias ou 20 dias anterior, se discutia naquela ocasião ICMS na base do PIS e do COFINS, que é uma das ações de valor mais alto que tem no país hoje, era ICMS. E aí, naquela ocasião, se decidiu, então, precisa tirar o ICMS da base do PIS e do COFINS. E 15 dias depois se discutia a questão do fundo rural. E aí a questão do fundo rural, se chegou, então, pelas decisões, pelos votos, se decidiu, então, que o fundo rural ele é constitucional. Então, o produtor rural precisa se pagar o fundo rural. E aí, como, então, se aderiu à questão do pagamento, aí teve atualizações na legislação. Só o que aconteceu, Divino? Teve contribuintes que simplesmente pararam de pagar quando o STJ falou que era inconstitucional. Teve contribuintes que entraram com ação pedindo restituição dos últimos 5 anos do fundo rural. Teve contribuintes que entraram com ação para parar de pagar e depositar em juízo.
e teve contribuintes que entraram com a ação pedindo para parar de pagar e não depositarem em juízo. Então, tu imagina como foi a demanda de conseguir se buscar essa questão da inconstitucionalidade do Fundo Rural, e de outro lado, como o contribuinte ia até a Receita Federal para acertar o seu débito. Porque não existia essa informação. Nós estamos falando de quase 4 milhões de produtores rurais hoje no país. Como a Receita ia ter aparelhamento de buscar essas informações. Então, por um bom tempo, se discutiu muito essas questões do Fundo Rural. Bom, trazendo agora já para o segundo bloco da nossa entrevista, o Mauro, que recursos o produtor tem que buscar para obter uma melhor estruturação tributária? Divino, eu costumo dizer que o produtor rural ele vai ter que aprender a planejar. Nós vamos ter que usar o P grandão. Nós vamos ter que começar a trazer o planejamento. Porque eu costumo dizer, tem eventos que eu participo, que hoje ficou muito difícil brincar de água. Com certeza. E nós temos uma tendência, nós brasileiros, que a gente não investe tempo no planejamento. A gente é ótimo em executar. Então, cada vez mais, porque eu costumo dizer também que esse empresário e empresária rural, nós não ensinamos eles a ganhar dinheiro. Eles sabem muito bem fazer isso. Agora, existe porque a gente foca muito na produção. E é uma questão da geração, buscar trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Agora é como eu consigo, com um aspecto e um papel de gestor, eu planejar os meus tributos. E aí é planejamento, é estratégico. Pois é, mas como ele não conhece muito disso, muitas vezes ele cai na mão de contadores, de profissionais que também estão despreparados. E ele, às vezes, ele até quer pagar tudo certinho, mas quer pagar menos. Mas acaba pagando mais pelo despreparo de profissionais. É muito interessante a tua fala, Divino, a tua contribuição, no sentido, até porque uma das minhas formações é contábeis, e aqui eu vou fazer uma meia defesa do contador, é que o contador ele tem que cuidar do posto de gasolina, da padaria, da loja do comércio, eu preciso de cuidar de várias legislações. E quando se busca um profissional que ele é só do meio da atividade rural, isso facilita demais. E eu costumo dizer que o imposto de renda ele não é feito em março e abril. O imposto de renda ele é planejado de janeiro a dezembro. E às vezes muitos empresários deixam para tomar a decisão em dezembro, ou melhor, lá em março e abril. Eles entregam os documentos para o contador em janeiro do outro ano. Só que em janeiro do outro ano tu não tem mais o que fazer. Uhum. Porque hoje eu vou fazer uma brincadeira, que existe um Big Brother da Receita Federal, onde tudo que tu faz hoje tu é controlado. Então, e já aconteceu, porque hoje tudo é nota fiscal eletrônica. Hoje é declarações de operações imobiliárias. Hoje a Receita Federal cada vez se aparelha mais de declarações que isso cruzam entre o produtor rural e a Receita Federal. Então a melhor ideia da parte de planejar é de janeiro a dezembro, procurando o quê? Um bom controle de receitas, um bom controle de despesas, que fique fechando conciliação bancária, as entradas e saídas, que se trabalhe lá com preço alto, médio e baixo para saber quais são as tomadas de decisões. Essa é a ideia do produtor, do empresário rural, planejar. Exemplo, tá, Divino, para ficar mais clara a minha fala. Nós estamos agora numa virada de ano. Tem um imposto que é muito importante, que é Fundo Rural. E o Fundo Rural abre duas brechas. Eu posso fazer pelo faturamento ou pela folha de pagamento. Mais ou menos a gente sabe os preços que estão as commodities. A gente tem que ver se daqui a pouco a adesão pela folha de pagamento, ela não é mais vantajosa que eu pagar imposto sobre o meu faturamento. Como é que eu vou ter essa resposta? Planejando. Eu conseguir agora, em dezembro, montar um planejamento de como vai ser o meu outro ano. Como vai ser 2022? Entendi. Bom, uma outra questão, que essa é uma dúvida minha. Hoje se fala muito em holding familiar, é um termo muito usado no momento. O que é isso exatamente? E vamos desmistificar. Holding é uma empresa. Holding vem de um termo americanizado, que ela vem do intuito de administrar e controlar. Uhum. E essa questão de holding, e aí, Divino, está muito mais ligada a uma fala comercial.
Desculpa ser tão objetivo, até porque eu tenho umas tendências, eu sou gaúcho, né? Então, ela é uma empresa formada. A holding é uma das ferramentas de planejamento sucessório. É uma das ferramentas. Certo. Então, não é todo empresário rural que ele é obrigado a ter uma holding. E é muito interessante a tua fala, tá, Divino, porque às vezes eu estou visitando família e eu estou tentando explicar o que é as ferramentas, e não, Mauro, eu quero uma holding. Eu, tá, não, se o senhor quer, a gente vai lhe entregar a holding. Mas para que vai lhe servir a sua holding? A holding ela tem que ter sentido, porque ela é uma das ferramentas de planejamento sucessório, uma delas. Existe testamento, existe conversar nas famílias sobre regime de casamento, conta conjunta entre pais e filhos é uma forma de planejamento. Então existe outra governança corporativa, é uma forma de planejamento. Então existem outras formas de discutir. A holding ela é só apenas uma ferramenta e que vem com o intuito de administrar e controlar o patrimônio rural. Ou seja, ela não é uma solução para todos. Isso, obrigado, Divino. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Bom, você falava da questão dos processos sucessórios antes dos comerciais. Como é que você está vendo os processos sucessórios nas propriedades rurais, visando o aspecto da organização familiar e também de tributos? Divino, assim, existe um estudo, esse estudo foi feito pelo William Group, e ele estudou 1.000 patrimônios que fracassaram. Esse foi o objetivo do estudo. O que ele comprovou? Ele comprovou que 15% foi por falta de conjunturas estruturais, 25% por preparação inadequada dos sucessores e dos herdeiros, e 60% por falta de comunicação. Como a gente vem de um país colonizado, nós não temos uma comunicação eficaz. Então, como nós vamos conseguir buscar que aquela família busque um diálogo e uma comunicação? Como é que nós vamos separar família, patrimônio e negócio nas famílias? Como é que vai ser a mãe entender que seus filhos serão seus herdeiros, mas nem todos serão sucessores? Então, existe um desafio da complexidade da empresa familiar. E acredito que esse é o grande desafio que o agro vive. Porque o agro existe uma relação que se chama amor pelo que faz e amor pelas propriedades. E por muito tempo não se procura o quê? Fazer um trabalho com o sucedido, que são os pais. Como é que esse pai, porque a gente está lidando com poder, nós estamos lidando com reconhecimento e nós estamos lidando com uma questão que está extremamente ligada às fazendas. Então o processo sucessório é uma ida sem volta, precisamos sim discutir, mas de uma forma contínua. Eu costumo dizer que o processo de sucessão ele não é um ato, ele é fato. Então a gente tem que ir construindo essas coisas de uma forma que para o sucedido vai fazendo sentido e para o sucessor ele vai encontrando seu papel nas fazendas. Isso também tem um viés ligado a tributo, que está numa parte de TCMD, de saber qual é a melhor forma que vai se conduzir um processo de sucessão em vida. Porque tem que ter muito cuidado, Divina, com a questão do regime de casamento. E às vezes há um falso entendimento que faz um processo sucessório em vida e o custo fica menor. E às vezes o profissional que pode estar conduzindo esquece de analisar uma comunicabilidade com um cônjuge daquele filho ou daquela filha. Então ele não é um processo nesse sentido, ele é um processo gradual. Então a gente tem que analisar de fato todas as implicações que acontecem numa tomada de decisão pensando num planejamento sucessório. É interessante isso, porque até hoje tudo que eu ouvi falar a respeito leva a entender que se fizer esse processo em vida, isso vai baixar o custo, mas eu nunca vi nenhum questionamento no sentido do que você trouxe aí, da relação do cônjuge. Porque às vezes, né, se fala, e eu acho que tá exemplar a tua fala, Divino, porque às vezes eu cuido de um imposto, eu tô lá preocupado com tributo, só que eu esqueço de analisar o regime de casamento. E aí daqui a pouco aquele filho lá é casado na parcial de bens, e eu acabo de fazer um ato para ele adquirindo um patrimônio, eu acabo de comunicar uma fazenda com um filho. E aí pela minha experiência, eu tive 7 anos trabalhando numa serventia aqui em Pelotas.
O que acontecia na serventia? Qual era a informação que o tabelião dava? Eu quero transmitir esse patrimônio para o meu filho. E aí, qual era a orientação? Bom, tem duas formas, ou é compra e venda, ou é doação. Aí doação, no estado de Goiás, vamos pensar, é 8% para doar, dependendo do valor do imóvel, e por compra e venda, dependendo do município, é 2%. Como uma das tendências do ser humano, e a parte mais sensível do corpo é o bolso, às vezes eu faço uma opção por 2%. Uhum. Só que eu esqueci de ver que meu filho era casado, que meu filho não tem origem para comprar, que vai me gerar imposto na venda da fazenda. Uhum. Aí tudo isso eu não procurei um profissional para me orientar nesse sentido. E nesse caso, o tributo ele não foi mais importante. Entendi. Bom, uma outra questão que você deixou claro lá atrás é a questão do ITR. Como é que funciona mesmo o ITR? O ITR ele tem uma função social ligada à propriedade, ele é sempre feito em setembro, nesse mês, e aí é muito interessante, quanto menos eu usar a propriedade, maior será a minha alíquota de ITR. Se o grau de utilização da minha fazenda der menor que 80%, eu já começo a pagar umas alíquotas maior de ITR para o município. E por que eu te falo que é do município, Divino, que é muito legal? Porque chegou um momento que a União disponibilizou um convênio para o prefeito ou a prefeita de cada município para fazer adesão. E o que isso ajuda? Aquele município que tem as fazendas, aquele imposto de setembro vai para o bolso da prefeitura, fica no bolso do município. Em contrapartida, os municípios têm que fiscalizar as fazendas, porque ela tem que estar com valor que condiga com o valor de mercado, que condiza com o valor do mercado. Uhum. E o que isso é interessante? Quando tem essa disponibilidade desse imposto, então, ficar com o município, e o município, de outro lado, fiscaliza, quando acontecem as vendas da propriedade, as vendas das propriedades elas não acontecem mais com valor menor que o valor da guia de TBI. E aí, quando acontece a venda da propriedade, esse imposto é extremamente ligado ao ganho de capital, que é o imposto da União, que vai de 15% a 22,5% na diferença positiva. Mauro, o que é que tu está querendo me dizer que eu não estou entendendo? O que eu estou querendo dizer, Divino? O ITR é uma declaração que eu faço sempre em setembro, e a legislação sempre me fala que eu tenho que estar com valor de mercado. E esse imposto fica, então, para o município, desde que o município faça adesão ao convênio com a União. Te respondi isso. O que em contrapartida? Mauro, mas a União está tão boazinha assim que deixou o dinheiro para o município? Não. É que quando acontece a venda da propriedade, aquelas fazendas vão estar com valor muito próximo ao valor de mercado, que é o valor venal que nós chamamos. Uhum. E aí, sobre essa diferença, como vai estar muito próximo ao valor venal, aí, quando eu for vender uma propriedade, aí é a União que arrecada, que é o imposto de renda sobre ganho de capital. E por que a gente está linkando o imposto de renda sobre ganho de capital junto com o ITR, Divino? Porque, na verdade, existe uma lei que fala que os imóveis adquiridos a partir de 1997, para fins de cálculo de ganho de capital, vale-se o valor do ITR. Então, eu vou chamar de brecha no bom sentido, é uma brecha, uma interpretação muito positiva para quem está pensando em holding, para quem está pensando a holding como ferramenta sucessório, que também dentro dessa ideia a gente consegue valorar as nossas propriedades. Certo. Porque aí para fins de venda vale o valor da declaração de ITR. Entendi. Entendeu, Divino? Bom, eu tenho 1 minuto. Eu vou ter que te trazer de novo aqui, porque tem um monte de assunto e não vai dar tempo. Mas em 1 minuto, eu gostaria que você me dissesse o seguinte: quem que está obrigado e quem que não está obrigado a apresentar o livro caixa? E qual que é o reflexo disso aos olhos do governo? O livro caixa digital, quem estiver faturando por CPF o valor superior a 4.800.000, está obrigado a entregar livro caixa digital de produtor rural. Então ele é um arquivo, ele é feito dentro de um sistema próprio, não é aquele sistema da Receita Federal. Aquele sistema da Receita Federal é o que faz o livro caixa de produtores que estão faturando o valor menor que esse. Quem está acima tem que ter um programa de gestão. Esse programa ele tem que gerar um arquivo TXT. E esse arquivo, então, depois de feito, depois de formulado, dentro do sistema digital da Receita Federal, eu vou validar o meu arquivo. E esse arquivo, então, ele é enviado para a Receita Federal e ele é homologado pela Receita. Muito bom.
E aqui, Divino, começa então que as minhas entradas e as minhas saídas, ou melhor, as minhas receitas e as minhas despesas, elas precisam estar batendo com o meu livro Caixa Digital, que tem que estar batendo com a minha conta bancária. Enfim, o cerco fechou, né? O resumo Obrigado, Divino. Obrigado, Divino. Então, assim, e o que é importante, tá, Divino, nos minutos finais? Quem está sustentando o país, uma boa parte é o agro. Sim. Eu sempre me pergunto quem é que paga aquela propaganda da Globo no horário do óbvio dizendo que o agro é pop, o agro é tech. Aqui lá é tentando fazer moral com o agro, a realidade é essa. Estamos falando de pessoas que estão representando mais de 25% do PIB e empregam 1/3 da população. Então, assim, a gente precisa investir tempo, sim, o empresário precisa se preocupar com essas questões. Ô Mauro, muito obrigado, chegamos ao final. Cara, daqui uns dias já vai ser Natal, depois vai ser Ano Novo. Eu te desejo excelentes festas para você, toda a sua família. E ano que vem estamos juntos aqui de novo para tentar desmistificar um pouquinho mais dessa questão. Muito obrigado, viu? Abraço, Divino, obrigado pela oportunidade de estar junto com os empresários rurais. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.